Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos vivendo em plena Semana das Dores. É a semana que antecede a Semana Santa, porque nós sabemos que Jesus é o dia, é o sol, e Nossa Senhora é a aurora. É a madrugada, é quando a noite começa a clarear. E não tem como vivermos os mistérios da salvação de Jesus e tirarmos Maria, tirarmos a mãe dele. Não tem como tirar Jesus da vida de Maria e nem Maria da vida de Jesus, porque os dois formam uma dupla inseparável. Assim como o Espírito Santo, idem na vida de Jesus e na vida de Maria, pelo Pai, porque ele é um grande protagonista de tudo aquilo que ocorreu, tudo aquilo que ocorre, tudo aquilo que ocorrerá, dentro da dinâmica da santidade e dentro do ministério próprio do Espírito Santo. Porque é ele que fecunda, é ele que dá vida, é ele que santifica, é ele que realiza em parceria com Jesus e assim como em parceria com todos aqueles que são batizados, filhos de Deus e se abrem a ele não decepciona ninguém, ao contrário. Ele vem todo alegre e não contristado nem triste, mas ele vem nos cobrir de presentes, de dons, a pedido do Pai, pelo Pai, porque ele quer ver uma nação santa. Deus Pai quer ver uma nação santa tal como ele é Pai e é santo, 3 vezes santo. E nós vemos neste processo, em todo o processo, quando a abertura do novo, a abertura da plenitude dos tempos, para abrir precisou de Nossa Senhora abrir-se inteiramente à vontade de Deus. Para abrir as cortinas de uma nova história que começaria, precisou de Maria abrir a porta da casa, a porta do coração, precisou dela abrir tantos cadeados, tantos temores, mas o timbre da voz do anjo, o clima, aquele personagem diferente, o clima que rodeavam, as circunstâncias que se encontravam os dois, num diálogo, onde uma transmissão do arauto de Deus, Gabriel, anunciando, convocando a Virgem Maria, dentre todas as mulheres do mundo que ansiavam ser mãe de Jesus, ela, como escolhida, ela até encolheu meio temerosa, onde ele tira este medo dizendo: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Por isso conceberás e darás à luz um filho, que será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O seu reino não terá fim, ele reinará eternamente na casa de Jacó.
E assim discorre-se um discurso na boca de Gabriel, tudo partido da boca do Pai, da vontade do Pai. Por isso que quando nós rezamos os rosários, saudando a Virgem Maria, não estamos rezando uma oração aleatória ou que nós inventamos, ou que o anjo inventou. É uma oração que o próprio Pai disse a ela através do anjo. E hoje nós nos tornamos anjos de carne e osso para continuar saudando-a, porque nós a amamos tanto, porque além de mãe de Deus, filha predileta de Deus, esposa de Deus, por todo o sofrimento de dores que ela passou, como nós temos vivido essa semana durante a liturgia da missa, pelo motivo do sofrimento tal, onde ela passou a entender a humanidade toda, tudo dentro daquilo que aconteceu com o filho, ela soube ampliar a visão nos horizontes do coração de cada ser vivente. Deus nos presenteou como mãe, e ela se torna uma mãe piedosa, amorosa, que sofre conosco, que chora por nós, que sofre as almas que se perdem, que chora um filho perdido, que anseia e é uma grande saudosista dos filhos pródigos e aqueles que não são pródigos, que foram para não voltar. Ela chora, ela entristece, embora ela tenha todos os motivos para viver na alegria, mas eu pergunto, como que uma mãe seria tão insensível ao ponto de viver na alegria, num gozo eterno, enquanto tantos filhos descem os abismos da perdição eterna, porque fizeram escolhas erradas, fizeram a escolha errada. Ao invés de dizer sim a Deus, disseram sim ao nosso maior inimigo e seus sequazes. E Jesus veio exatamente para nos tirar da boca do leão, nos tirar da boca do lobo. Foi exatamente por todos esses motivos e que todos aqueles que viveram antes da vinda de Jesus sofriam essa certeza, porque o céu ainda havia sido lacrado, não havia a escada de Jacó que subia e descia anjos, estava interditada durante todo o Antigo Testamento. Só o Pai descia quando tentaram na Torre de Babel subir para conhecer o trono de Deus. Deus desceu até eles e confundiu-lhes as línguas, e eles saíram perdidos pelo mundo, cada um falando uma linguagem diferente, ninguém mais entendeu o outro, porque não é o homem que vai a Deus, mas é Deus que vem ao homem, assim como Jesus veio a nós. E veio a nós exatamente para nos mostrar o projeto de Deus, nos mostrar o preço que para Deus nós temos, que é o preço do sangue do justo, que tão bem Isaías fala no capítulo 53, de uma precisão cirúrgica sobre o servo sofredor. Tudo por causa de um amor incondicional, de um amor que tem por nós, um amor verdadeiro, um amor que compreende, um amor que entende, um amor que perdoa quantas vezes for necessário, de acordo com o arrependimento, de acordo com o sofrimento do penitente. Deus sempre nos perdoará,
Porque Deus não nos criou para nos lançar no inferno, ao contrário, Ele nos criou para a vida em abundância, começando aqui na terra, para concluir definitivamente, eternamente, com Ele que é o próprio céu, com Deus Trinitário que é o próprio céu, onde não há palavras, não cabe palavras que defina o céu. Não existe palavras, pode juntar todos os literatas do mundo, pode juntar todos os anjos do mundo, que eles não conseguirão definir com precisão cirúrgica, correta, verdadeira. É preciso viver a experiência de Deus, que começa aqui, quando nos apaixonamos por Deus, quando rezamos, produz alegria no nosso coração, e não cansaço, e não desânimo, e não preguiça, mas ao contrário, quanto mais rezamos, mais a vontade de rezar aumenta. Assim como Jesus, que passava a noite inteira aos pés do Pai em oração, num discipulado ardente, porque sabemos que atrás de todo apostolado poderoso, frutuoso, existe um discipulado fervoroso. Se nós não ficarmos nos pés de Deus, se nós não vivermos vida de oração pessoal, comunitária, onde nós temos que crer e saber que a missa é a rainha de todas as orações, mas que Deus não dispensa nossas orações espontâneas, nossas orações simples de criança, onde nós alegramos a Deus com os louvores, com os elogios que damos a Ele, por aquilo que Ele tem nos dado de tão gigantesco, que nós vemos, tocamos e vivemos no dia a dia, aqui na terra. Agora imagine quando sairmos deste lugar, onde é o próprio chiqueiro, onde o filho pródigo chegou, e que passava tanta fome. E quanta fome nós temos de Deus, quanta fome nós temos da alegria no mundo, tão triste como está o mundo de hoje, tão doente como está o mundo de hoje, tão pobre como está o mundo sempre. Uma pobreza, não falo de dinheiro, mas uma pobreza total, onde o homem não consegue ser feliz de forma alguma, com nada. Nada faz a alegria do homem voltar, nada traz uma verdadeira e espontânea alegria de criança acontecer, porque o ser humano tem como consequência do pecado a morte da alegria, muitas vezes a morte da esperança, e muitas vezes a morte da própria fé, que é algo que são dons teológicos que partem do nosso nascimento por Deus, a fé, a caridade, a fé, a esperança e a caridade, e muitos a deixam esfriar e até morrer por não vivê-la, por não querê-la. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mas quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós vemos que é uma mulher íntegra, uma mulher que soube, desde todo sempre, ser obediente, honrando os pais, obedecendo às leis judaicas, sendo disciplinadíssima nas lições bíblicas da Torá, do Pentateuco. Alguém que soube e sabia tão bem esperar a vinda do Salvador,
Alguém que, prometida a José, cumpria como toda boa noiva, como toda boa filha, a confecção do enxoval, a esperança, o pensamento, a santidade de uma mulher, de uma esposa, ainda mais que escolheram um namorado justo, um namorado cheio de qualidades, de privilégios, de dons, embora simples carpinteiro. Mas com a visita do anjo, ela esquece completamente de toda a razão da sua vida, para viver a vida que Deus lhe propunha, uma vida nova, ser mãe. E como ser mãe sem ter nenhuma relação com o esposo, sem ele tê-la conhecida na intimidade, era um desastre, poderia ser a morte, mas como tudo era de Deus e o amor por Deus, quando as pessoas o amam e creem, é um amor cego, é um amor inteiro, é um amor radical. Ela, na sua radicalidade de fé, se entregou inteira. O fiat dela foi total, e com isso ela ficou grávida na mente, no coração e no corpo, por inteiro, e não preocupou em contar, em dizer, em gritar, em fazer alarido, como é praxe acontecer com meninas jovens. Ao contrário, ela silenciou, viajou, foi cuidar, passou a ser cuidadora de uma senhora idosa que estava grávida do precursor do filho, uma parenta, em Elcarém, nas montanhas, onde Zacarias o mudo falou quando ela chega, onde o menino saltita no ventre da estéril e onde uma estéril dá luz, engravida. Tudo pelos mistérios daquele que buscou Maria para ser mãe do Emanuel, Deus conosco. Olhar para Maria, nossa mãe, que nós tivemos o privilégio de tê-la como mãe, porque no seu grande sofrimento que contradisse tudo que o anjo lhe disse no anúncio, foi o contrário do que ela viveu. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ele será grande. Ele chamar-se-á Filho do Altíssimo, seu reino não terá fim. Ele reinará eternamente na casa de Jacó. E tudo foi o contrário, ela pensou como muitos pensavam. E, no entanto, Deus não revelou, ela foi percebendo as coisas foram clareando pouco a pouco, e as coisas clareavam, Maria não comunicava, Maria não confidenciava absoluto. A única pessoa com a qual ela entabulava grandes e profundos diálogos era com Deus, era com o Espírito que nela habitava, era com o Pai que dela esperava. Embora Deus não precise de nós, Ele quis precisar de nós. E Maria ela foi exatamente certeira. Ela foi com total vontade. Ela foi com absoluta certeza de que queria, pelo seu fiat, fazer plenamente, cumprir plenamente a vontade do seu autor e do autor de tudo aquilo que ela via, que ela experimentava, que ela sentia. O mundo, embora só ao seu redor, mas para nós que já vivemos em tempos avançados, onde a tecnologia é tão avançada, nós já conseguimos ver planetas, a vida interplanetária, nós podemos ver o equilíbrio das coisas, nós podemos ver os movimentos da vida cósmica,
Nós podemos ver absolutamente tudo que está ao redor, mais por perto, porque o mundo é infinito, o universo, ele não tem cerca, ele não tem fim, ele é infinito e Deus é muito maior do que a infinitude da criação. Por isso, eu digo que diante de tudo isso, nós deveríamos todos os dias amanhecermos e quando abríssemos os olhos para a vida, ficarmos abismados, que significa com a boca entreaberta, sem poder dizer algo tal, é a beleza de tudo, de todas as coisas criadas por Ele. Tudo é útil, tudo é para o bem de todos os seres humanos, tanto os bons quanto os maus, tanto quanto os bons, os santos e os perversos, para ver o quanto o coração de Deus é largo, compreensivo, manso e bom, que ama o pecador, só não ama suas atitudes, as atitudes abomináveis por ele. E Nossa Senhora tudo fez, assim como está no livro do capítulo 5 de Mateus, onde está a carta magna dos cristãos. Bem-aventurado aquele que tem o coração de pobre, o coração de criança, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos e humildes. E tudo isso que discorre nas bem-aventuranças se refere primeiramente à Virgem Maria. Se refere à Virgem Maria. Ali está o retrato da Virgem Maria, aquela que Deus confeccionou segundo a sua vontade, e Jesus falou exatamente tudo aquilo que o Pai quer de cada um de nós. Se queremos ver a receita de santidade, é só pegar, ler, rezar, viver na integridade, na intensidade plena e total, a carta magna dos cristãos, que é o capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças. Nós seríamos bem-aventurados se nós disséssemos o fiat de Maria, o sim de Maria largo, o sim de Maria profundo, pleno, total. Se nós curvasse numa curvatura de muitos graus, onde nós colocaríamos nossa boca na terra, assim como é o ad orar, é boca no chão, diante da vontade de Deus, é essa atitude que Maria teve. E quando ela teve, o Espírito Santo a cobriu com sua sombra. Eu digo que não foi com a sombra, foi com a sua luz. E ali ela foi fecundada, virgem, assim como a luz passa pela vidraça e ilumina toda uma sala sem ferir o vidro, assim a Virgem Maria engravidou. O Espírito Santo passou por ela como se passa pela vidraça sem feri-la. Iluminou todo o seu interior. Por isso a Virgem Maria foi virgem antes do parto, durante o parto e após o parto. E José, na sua obediência, como um personagem silencioso, que cumpriu a vontade do Pai, que cumpriu plenamente, obedecendo todas as regras do Pai, e continuou e cuidou como ninguém do Filho Jesus, e o defendeu e o guardou junto com a Virgem Maria, e fugiu, e lá foi ele para um país estranho, de língua diferente, de cultura diferente. Imagine o que eles viveram, e voltou quando o anjo lhes apareceu e disse: aqueles que queriam matar o menino já estão mortos, voltem para Nazaré, sua terra natal. Voltaram e a vida deles não foi fácil. A partir do momento que Jesus começou a participar da vida judaica, da religião judaica, ele mostrava uma grande sabedoria. Ele espantava os doutores da lei. As pessoas questionavam a sua sabedoria, a intensidade
das suas eloquências e perguntavam de onde vem tanto conhecimento e tanta sabedoria. A sua fala arrebatava multidões. Ele tinha, com toda clareza, uma preferência pelos anauins, os sem voz e sem vez, os pobres de Deus. E era eles que se arrastavam e que Jesus arrastava por toda parte. E por toda parte que eu venho dizer que eles estavam, lá estavam os rasgados, os maltrapilhos, os mal cheirosos, os prostituídos, os pecadores, em busca de uma palavra de esperança, em busca daquele olhar que ninguém mais esquecia. O olhar de Jesus levava a profundas experiências daquela multidão com ele, e nunca mais suas vidas eram iguais. Passaram a enriquecer o coração, enriquecerem-se de um conhecimento novo, porque a ignorância tapava-lhes e fechava-lhes completamente a retina dos seus olhos. Uma grande bola de cera verdadeiramente os tornavam-nos surdos. E Jesus veio para libertá-los de todas as algemas, de todas as prisões pelas quais eles passaram a ouvir claramente e executar a vontade de Jesus. Eles passaram a conhecer um Pai, com P maiúsculo, que não era o Pai biológico deste mundo, de nenhum nascido nessa terra, mas era o Pai que Jesus revelava, que era velado e que Jesus desvelava, mostrando e contando para todos o nome, que até o nome de Deus era proibido falar. Jesus veio e foi muito além, dizendo que o nome de Deus era Pai. E isso fez com que muitos doutores da lei, muitos fariseus rasgavam as vestes, mas não rasgavam o coração. Por isso tudo se mantinha intacto, blindado, e eles não aceitaram de forma nenhuma o enviado do Pai, o Emanuel, Deus conosco. Seus corações continuavam blindados, fechados hermeticamente, e por onde nada passava, nem um fio, nenhuma fresta estava aberta para que entrasse a luz. Exatamente a luz que é Jesus, e a luz que veio para trazer a salvação, que veio fazer, como no capítulo 11 de Isaías, o Espírito de Deus que pousa sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para curar os contritos de coração, libertar os cativos, e assim por diante. Eles não acreditavam. Jesus estava tão próximo, tão perto, exatamente por esse acesso tão próximo, tão fácil, é que eles desacreditavam. Acreditavam num Deus riquíssimo, num Deus inatingível, num Deus que governaria com cetro e coroa, porém num governo de luxo, de riqueza, mas acima de tudo de uma grande luxúria, e não governado por um simples filho de um carpinteiro e filho de uma tal de Dona Maria. Por acaso seu pai não é carpinteiro e vive no meio de nós? Mas de onde vem tamanha sabedoria? De onde vem tanto conhecimento? Por que suas palavras nos tocam profundamente? Exatamente porque ele fala a nossa língua, ele fala a nossa realidade, e por isso nós entendemos muito bem e queremos uma mudança. Enquanto os fariseus falam palavras difíceis de se entender,
onde nossa cultura não alcança, onde nosso conhecimento é verdadeiramente muito pobre para entender. Mas este não, ele fala com uma clareza tão grande que nós já estamos apaixonados por Javé, por Deus Pai, este Deus que não é o Senhor dos Exércitos, este Deus que verdadeiramente é um Deus que não pune, que não castiga, assim como disseram, mas um Deus que perdoa, um Deus que entende, um Deus que desbruça sobre nós com o manto da misericórdia, perdoando nossos pecados na medida que nós vamos confessando e arrependendo e mudando radicalmente de vida. E Nossa Senhora veio exatamente para nos mostrar isso, que é preciso paciência no sofrimento, é preciso uma aceitação viva, plena e total, porque o único sofrimento na vida de todos os humanos de todos os tempos é exatamente o não aceitar. Não aceitar. Porque nós não aceitamos aquilo que não conseguimos mudar. E nós deveríamos mudar aquilo que nós podemos. E é exatamente por isso que o sofrimento existe. O gordo não gosta de ser gordo, queria ser magro. O magro queria um pouco mais de peso. O feio queria ser bonito, segundo os critérios do mundo. Mas se ele conhecer Jesus, ele vai se amar inteiramente, porque Deus nos criou diferente, um de cada um, e é assim que ele me quis. O pobre não aceita ser pobre, queria mais dinheiro. Aquele que não tem dignidade sofre porque queria dignidade. Alguém queria, não mora mal, ou mora de aluguel, queria uma casa, mas quando tem a casa, queria outra casa, outro lugar. Outras pessoas já não querem nem viver, queriam era morrer. Outros querem dinheiro, querem um bom emprego, querem passar num vestibular para isso, para aquilo outro. Outros. E assim a humanidade vive. Não queria ser pobre, eu queria ser rico, eu não queria morar no bairro que eu moro, não aceito o presidente, não aceito a política, não aceito meu vizinho barulhento, não. E com isso o sofrimento entra. E Nossa Senhora também não queria. Certamente como mãe, ela que não sabia, Jesus que ele falava de uma morte, mas ela preferia guardar no coração, talvez ela tinha até medo de saber. E mesmo se ela soubesse, mesmo esperando tudo aquilo que ela viveu, toda a tragédia do Calvário, ela galgou o Monte Tabor em lágrimas, em dores, quase desfalecida de dor, porque o sofrimento do filho era o sofrimento dela. Ele sofria na carne e ela sofria no coração. Quantas espadas já haviam traspassado seu coração, segundo a profecia de Simeão, quando Jesus tinha 8 dias e foi levado no templo para ser apresentado ao Pai? Mas ela subiu o Calvário, talvez amparada por João, outras mulheres, mas ali ela honrou o filho ficando em pé. Assim como o filho se manteve em pé, pregado na cruz, mas em pé, ela também ficava em pé. Ela trocava olhares com o filho. Era olhar manso onde a mãe entendia. Onde o próprio Jesus tinha suas batimentos cardíacos que diziam por si: faça a tua vontade, não a minha. E no mesmo coração, ali próximo da sua mãe, o coração de Maria também dizia a mesma coisa: sim, faça-se a tua e não a minha vontade. E assim deu-se o desfecho, a escuridão, terremotos, o sepultamento, a solidão, a ficha que caiu, a dor. E conta-se uma tradição oral que José faleceu antes da paixão de Jesus, porque ele não suportaria
como lado forte da família, ele não ia suportar ver os carrascos fazer o que fizeram com Jesus. Ele não aguentaria. Ele revidaria certamente, ele ia atrapalhar o projeto. Enquanto que mulher é dócil. E Maria foi a mais dócil de todas as mulheres, assim como Jesus é chamado de cordeiro, e o cordeiro é o mais dócil de todos os animais. Jesus foi o mais dócil de todos os homens. E assim, a Semana das Dores conclui com o sepultamento do filho. Numa sepultura desconhecida que pertencia a outros. Nem sepultura ele tinha, tão pobre era. Mas isso não me importa. Ele logo desocupou aquela sepultura. Nem no osso ficou ali. Enquanto que nós vemos tantos seguidores de tanta religião, quantos seguidores você tem, quantos tem fulano, beltrano, ciclano. E nós vemos grandes seguidores de Buda, de Maomé e outros, mas o túmulo deles se encontra na terra. Os restos mortais se encontram na terra. Não se acha o túmulo de Jesus, porque ali não tem ossos, ali não tem resíduos de morte, ali não tem resíduos de ossos, não tem, porque Jesus acendeu-se plenamente, completamente vivo, porque o Espírito Santo que o fecundou no ventre da Virgem Maria também vivificou o seu corpo, que não experimentou corrupção, e em 3 dias ele veio à luz num corpo glorioso que ninguém o conheceu, desconheceu porque não acreditaram. E ele já estava no corpo glorioso e até disse a Maria Madalena: não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Ele já estava no corpo glorioso, já não era como nós. Por isso, nesse tempo de oração, de conversão, de santificação, de obediência cega ao Pai, à vontade do Pai, não é só na Quaresma que fazemos jejum, jejum do pecado, jejum dos vícios, não é só na Quaresma, mas é sempre. Porque quando passa a Quaresma, o sábado, aleluia, a gente entrega a promessa e recomeça tudo outra vez. Deveríamos entregar tudo aquilo que não é da vontade de Deus, aquilo que nos mata gota a gota, pouco a pouco, deve ser erradicado pelos pés da cruz de Jesus, como a bebida, como o excesso de comida, como o excesso de falar, como a tagarelice, como o excesso de querer, as compulsões de ter. Nós deveríamos ser equilibrados ou entrar num regime de pobreza, não no sentido de não ter as coisas, mas de não possuir aquilo que é luxo, aquilo que é supérfluo, aquilo que poderia estar em outras mãos e de uma utilidade muito maior do que nossas futilidades. Por isso, fechemos esta Semana das Dores unindo-nos com toda a solidariedade à Virgem Maria, porque ela nos entende, porque ela viveu o sofrimento na pele. E se nós não vivermos o sofrimento na pele, ele não é redentor. Ao contrário, nós seremos crianças mimadas, mesmo adultos, crianças mimadas, preguiçosas, onde nós vamos querer tudo na mão, mal acostumados no que é mal. Mas se nós sofrermos na íntegra, nós entenderemos, nós arregaçaremos as mangas, nós faremos proezas junto com Ele. Porque Deus trabalha, Ele diz, meu Pai trabalha, minha mãe trabalha. É claro que Deus não cochila, Ele está o tempo todo nos olhando, Ele está o tempo todo
falando, enviando, Ele está sempre ensinando, Ele está sempre reconstruindo. A terra passa um vendaval de fogo, uma queimada que destrói tudo, e um tempo depois voltamos ali, floradas, matagais. Tudo retorna, a natureza se refaz. É Deus quem está trabalhando na natureza. Por isso, muito obrigado, Senhor. Obrigado e bendito seja seu santo nome, por toda bondade, tanta beleza. Obrigado, Senhor, porque nos tempos litúrgicos anuais nós vamos e voltamos, porque a roda ela gira. Tempo comum, tempo da quaresma, tempo do advento, tempo do Natal. E assim todo ano vamos repetindo a mesma liturgia, porém cada ano é diferente, porque nós vamos mudando, porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Indo e vindo e vivendo, experimentando e escutando, não tem como ficarmos alheio. Agora, é claro que tem milhões de pessoas que não querem ouvir, porque o maior cego é aquele que não quer ver, e o maior surdo é aquele que não quer ouvir, principalmente daquilo que se trata de Deus. Agora, se fosse uma receita muito gostosa, se fosse alguma reunião de administradores para um bom ganho no final do mês, de grandes lucros, como os colchões que foram vendidos tantos e na realidade não tinham nada do que disseram que tinha, mas quanta gente ganhou muito dinheiro e quanta gente perdeu muito dinheiro, porque foi uma propaganda enganosa, assim como o mundo tem propaganda enganosa o tempo todo, propagandas na televisão o tempo todo que fazem nossas cabeças, e nós vamos comprando exatamente aquilo que nós sempre disseram que aquilo é bom, e nós sempre somos bons e achamos que todo mundo é bom, e com isso nós vamos sendo passados para trás, não importa. Porque aí nós aprendemos que tudo aquilo não passa de ilusão, de bobeira, de um querer coisas que não existem, de uma compulsão acirrada, porque nós temos um vazio existencial, porque também nós sofremos, porque não aceitamos não ter aquilo que julgamos ser digno, aquilo que o vizinho tem, aquilo que o colega tem, aquilo que a colega tem. E essa inveja vai nos deixando frustrado, magoado, e nós temos perdas e ganhos. Mas os ganhos são muito maiores para aqueles que voluntariamente deixam e abdicam por causa de Deus, para viver em Deus, para ter tempo para Deus, para falar com Deus, para ir ao encontro de Deus nas missas, nas reuniões, onde nós temos orações comunitárias, onde nós vamos viver intensamente a liturgia quaresmal, onde nós vamos viver a maior parte, a melhor parte do ano litúrgico, que é a missa da Vigília Pascal, a missa da Páscoa, e por aí afora. Que Deus possa nos abençoar e nos dar disponibilidade, força de vontade, coragem e até atos de heroísmo, mas que nós não percamos nenhum capítulo dessa história linda e verdadeira que aconteceu com Jesus e que nós revivemos para fazer a vontade daquele que nos criou, nos salvou e nos santificou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado este Deus uno e trinitário. Amém. Uma boa Semana Santa e uma boa Semana das Dores para nós. Amém.